Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 9 de maio. Vamos então de destaques. Governo Lula inicia reuniões em busca de votos no Congresso Nacional. Em 3 anos, carros populares ficam 45% mais caros. Alta é acima da inflação. Nos destaques internacionais, chefe do grupo de mercenários Wagner diz que está recebendo munição para avançar em ofensiva na Ucrânia. E ainda, estudo sugere que batata frita eleva o risco de depressão e ansiedade. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O governo federal começa nesta semana uma nova rodada de conversas com líderes dos partidos políticos em busca de uma base de apoio. O objetivo é melhorar a relação com o Congresso. A recente decisão do presidente Lula de entrar na Justiça para tentar reverter a privatização da Eletrobras incomodou os parlamentares, já que o projeto foi aprovado pelos deputados e também por senadores. Por outro lado, Lula também está insatisfeito com as recentes derrotas que projetos do Executivo tiveram no parlamento. Vamos conferir melhor esse imbróglio agora. Uma dessas recentes derrotas foi a votação que derrubou as mudanças promovidas por ele no projeto do Marco do Saneamento Básico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cobrar mais apoio dos parlamentares, principalmente de partidos que estão à frente de ministérios da gestão dele. O presidente quer ouvir dirigentes de PSB, MDB, PSD e União Brasil. Cada uma das legendas comanda 3 pastas. Apesar do espaço no governo, os partidos não têm seguido a orientação do Executivo nas votações no Congresso. Na última quarta-feira, durante a votação do Marco do Saneamento Básico, dos 131 deputados desses partidos, 102 foram a favor de anular o ato assinado pelo presidente. Com a proximidade de outras votações importantes para o Palácio do Planalto, como o novo marco fiscal do país e a reforma tributária, Lula quer blindar o governo de novas derrotas. E o Supremo Tribunal Federal marcou para o fim deste mês o julgamento que pode mudar as regras da demissão sem justa causa. A regra impede que os patrões demitam os funcionários sem apresentar um motivo aceitável. O julgamento foi marcado para os dias 19 a 25 de maio e pode mudar as regras da demissão sem justa causa. O processo, iniciado em 1997, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros vão decidir se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho deve ser incorporada nas leis brasileiras. Pela Convenção, é obrigatório ao empregador, assim como no serviço público, justificar o motivo pelo qual está demitindo o empregado. De acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. Essa medida chegou a entrar em vigor no Brasil em 1996. Mas alguns meses depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu barrá-la por meio de um decreto. Desde então, o processo tramita na Justiça. Agora o STF vai julgar se a decisão de Fernando Henrique é correta ou se a proposta que impede a demissão tem que ser votada pelo Congresso. Um ministro já votou a favor da suspensão da medida, mas outros 3 votaram contra o decreto de Fernando Henrique. Ao todo, 11 ministros compõem a corte. Popular só no nome. Nos últimos 3 anos, os carros classificados como populares ficaram 45% mais caros aqui no Brasil. Esse índice está acima da inflação do período. E os números comprovam que os veículos estão cada vez menos populares. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os 3 principais carros que fazem parte dessa faixa de preço ficaram 45,6% mais caros, em média, entre os anos de 2019 e 2023. Eles são chamados carros de entrada, que fazem parte da categoria de automóveis que tem como público-alvo
os consumidores de menor poder aquisitivo. Há 4 anos, em janeiro, eles custavam R$ 30.813,33 em média. Na mesma época, o salário mínimo era de R$ 998. Portanto, para comprar os veículos, era preciso desembolsar o valor correspondente a 31 salários. Em janeiro de 2023, o preço médio desses 3 carros saltou para R$ 67.505. O salário mínimo era de R$ 1.302, ou seja, para adquirir os mesmos carros populares, passou a ser necessário pagar 52 salários mínimos. Além disso, essa expansão de 45,5% nos valores foi maior que a inflação. No período, a inflação foi de 27,6%, segundo dados do IBGE. Nos últimos 10 anos, aconteceu um acidente aéreo a cada 2 dias aqui no Brasil. O levantamento foi divulgado pela FAB, a Força Aérea Brasileira. A falta de manutenção dos aparelhos é o principal motivo para tantos acidentes. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. De janeiro de 2012 a abril de 2023, foram registradas 1.878 ocorrências com todos os tipos de aeronaves no Brasil. Ao todo, 844 pessoas morreram em parte desses acidentes. Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, a Força Aérea Brasileira, os helicópteros são mais fatais. Nesse período, o país registrou 159 ocorrências com helicópteros, 53 delas com mortes. Já entre os aviões, foram 1.091 ocorrências, sendo menos de 300 fatais. Isto está se referindo à formação dos profissionais, pilotos, controladores de tráfego aéreo e também mecânicos e demais profissionais. A aviação geral, ela saiu da enfermaria e está na UTI. A fiscalização e a formação desses profissionais precisa ser urgentemente reformuladas pelas autoridades aeronáuticas. Bem, o estado de São Paulo lidera o número de acidentes nesses últimos 10 anos, com 386 ocorrências. Quase o dobro do segundo colocado, o estado do Mato Grosso, com 194. E a Justiça Brasileira lançou nessa semana uma campanha para emissão de certidões de nascimento a toda a população brasileira. Hoje, milhões de pessoas não têm como provar que o nome deles é João, Maria ou José. Cerca de 3 milhões de brasileiros não têm certidão de nascimento ou outro tipo de documento. Essas pessoas não têm acesso a serviços básicos e são consideradas invisíveis. Parte destas pessoas vivem em situação de rua. Segundo o IPEA, são mais de 230 mil brasileiros nesta condição. E o número mais que triplicou na última década. Para atender as pessoas em situação de rua, além de outros públicos em vulnerabilidade social, como refugiados, povos originários, ribeirinhos, presos ou egressos do cárcere, a Justiça Brasileira lançou nesta segunda-feira a Semana Nacional do Registro Civil. Durante 5 dias, juízes e servidores do Judiciário farão um esforço concentrado para atender a população socialmente vulnerável que não possui qualquer tipo de registro, incluindo a certidão de nascimento. A emissão dos documentos, seja a primeira ou segunda via, será feita de forma gratuita. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e foi lançada em todo o Brasil nesta segunda-feira. Uma semana nacional criada pelo CNJ para o combate ao subregistro e acesso à documentação básica das pessoas em vulnerabilidade. Os registradores têm a incumbência, segundo a lei do notário dos notários e dos registradores, de garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Daí porque são bacharéis em direitos, concursados, que possuem técnica para realizar o registro de cada um dos senhores cidadãos brasileiros. Os mutirões serão realizados para fazer busca ativa da população vulnerável e encaminhar aos locais onde os registros serão realizados.
As informações sobre os pontos de atendimento estão disponíveis no site do CNJ. Agora a gente fala sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu uma garagem de ônibus de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira. Não há registros de vítimas. Segundo os bombeiros, cerca de 90 ônibus foram atingidos pelo fogo. Os veículos estavam na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, que operam linhas do transporte público da cidade. As duas empresas dividem a mesma garagem. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis afirmou que há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. A polícia e o Corpo de Bombeiros, no entanto, não confirmaram essas suspeitas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. E antes do intervalo, vamos trazer para você a previsão do tempo. A frente fria que chegou ontem no sul trouxe uma virada aí no tempo com frio e possibilidade de geadas. Ela está se deslocando em direção ao sudeste do país e deve chegar no final da noite de hoje por aqui. Para os próximos dias, as temperaturas ficarão mais baixas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Vamos conferir então como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Londrina, no Paraná. A previsão é que o dia por lá seja de sol com muitas nuvens e pode chover pela tarde à noite. A máxima deve atingir os 26 graus. Em Goiânia, capital de Goiás, o dia vai ser de sol e não tem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 32 graus. E para finalizar, vamos ver aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central, na região da Praça da República. Olha só. O céu está ali, aquele azul meio tímido, porque tem uma camada de nuvem por aí. O dia começou gelado, um pouquinho mais fresco, com os termômetros ali na casa dos 16 graus. E a notícia de que ao longo do dia a temperatura pode subir sim e deve chegar aos 26 graus. Mas a tendência é que à noite a cidade volte a registrar temperaturas mais baixas. E veja a seguir, chefe do grupo de mercenários Wagner diz que está recebendo munição para avançar em ofensiva na Ucrânia. E ainda, estudo sugere que batata frita eleva o risco de depressão e ansiedade. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O chefe do grupo russo de mercenários Wagner disse nesta segunda-feira que suas tropas estão começando a receber a munição necessária para avançar e capturar a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Na semana passada, esse mesmo líder ameaçou retirar suas forças se não recebessem a munição de que precisavam. Vamos conferir. O líder do grupo paramilitar russo Wagner afirmou nesta segunda-feira que as tropas começaram a receber as munições que ele tinha exigido para continuar a luta na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Em uma série de vídeos divulgados na semana passada, Yevgeny Prigozhin ameaçou retirar os homens da cidade e acusou o Estado-Maior russo de não fornecer suprimentos suficientes. Bakhmut, no leste da Ucrânia, concentra os confrontos há vários meses. Os efetivos do grupo Wagner tomaram muitos setores, mas não conseguiram conquistar a cidade inteira. A batalha na cidade de valor estratégico limitado ocorre desde agosto de 2022, mas ganhou peso simbólico devido à duração e intensidade dos combates na região. E o primeiro-ministro holandês Mark Rutte está em visita ao Brasil e vai se encontrar com o presidente Lula. O objetivo da reunião é discutir a defesa da Ucrânia. Segundo exposto pelo parlamentar holandês, é preciso que o presidente do Brasil entenda a guerra e, mais do que isso, perceba que, para a Europa, a invasão russa colocou em risco os valores ocidentais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem proposto negociações de paz, enquanto afirma que os países que fornecem armas para a Ucrânia encorajam a guerra. O governo dos Estados Unidos acusou o presidente brasileiro de papagaiar a propaganda russa e chinesa. Mark Rutte planeja ficar 3 dias aqui no Brasil, acompanhando uma delegação empresarial com
com foco em comércio e cooperação para a agricultura sustentável. E a madrugada desta terça-feira foi de tensão e mortes na faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde, ataques aéreos israelenses vitimaram pelo menos 9 pessoas em território palestino controlado pelo movimento islamita Hamas. A madrugada desta terça-feira foi de tensão e mortes na faixa de Gaza. O exército israelense anunciou que realizou bombardeios contra posições da Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza. Várias pessoas morreram no território palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas. As imagens mostram o socorro às vítimas e a movimentação de ambulâncias. O Ministério da Saúde informou que mulheres e crianças estão entre os mortos. Os bombardeios ocorrem menos de uma semana depois do anúncio de uma trégua alcançada com a mediação do Egito. Uma nova escalada da violência ocorreu entre o exército de Israel e a Jihad Islâmica devido à morte de um líder desse movimento islâmico que fazia greve de fome em uma prisão de Israel. O exército israelense informou que sua ação atingiu 3 líderes da Jihad Islâmica, que considera uma organização terrorista: Jihad Ghanem Khalil al-Batani, na faixa de Gaza, e Tarek Esdini, na Cisjordânia. Brigadas policiais recuperaram os corpos dos 27 trabalhadores que morreram asfixiados no fim de semana durante um incêndio em uma mina de ouro no sul do Peru. Foram recuperados os corpos de 27 operários que morreram em um incêndio em uma mina no Peru. Os trabalhos de resgate duraram até a madrugada desta segunda-feira no túnel La Esperança 1, na cidade de Yanaquirua, no departamento de Arequipa. Os restos mortais tiveram de ser transportados em caixões para a cidade de Arequipa, onde foram entregues aos familiares no decorrer do dia. Segundo confirmou a polícia, os mineradores morreram asfixiados após o incêndio provocado por um curto-circuito que, ao que parece, foi seguido de uma explosão. O incêndio começou no sábado, mas apenas no domingo a polícia conseguiu apurar o número de vítimas da pior tragédia de mineração em décadas no Peru. O país é o maior produtor de ouro da América Latina. De acordo com a perícia inicial, as chamas avançaram rapidamente por entre os pilares de madeira da galeria subterrânea. Um grupo de 175 trabalhadores conseguiu sair ileso, mas os demais ficaram presos em meio à fumaça. Uma porção de batata frita para acompanhar. Esse é o pedido mais comum feito em lanchonetes e fast foods do mundo todo. Mas junto com esse prato saboroso, o cliente pode adquirir muitos problemas. Um estudo recente feito nos Estados Unidos mostra que quem consome fritas com frequência pode desenvolver ansiedade e até depressão. Mas se você não imagina a sua vida sem uma batatinha frita, a boa notícia é que as novas técnicas para preparar o prato podem tornar o consumo mais saudável. Vamos ver. Um hábito aparentemente inocente e saboroso pode prejudicar e muito a sua saúde. Você tem o hábito de comer quantas vezes por semana batata frita? Olha, normalmente eu como 1, 2 vezes por semana, mas é um vício que eu tenho realmente, que é difícil deixar de lado. A batata frita ela é consumida no mínimo umas 2 vezes na semana, sim. É um prato que a minha filha pede muito. Pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Eu gosto bastante de fast food. Um estudo recente conduzido por uma revista acadêmica dos Estados Unidos, que contou com cerca de 140 mil entrevistados, alerta: quem consome fritura de forma constante e a longo prazo tem um risco 12% maior de ter ansiedade. Já no caso da depressão, esse risco é 7% superior em comparação a pessoas que não ingerem alimentos fritos. Essa condição foi percebida com mais frequência entre homens jovens. Segundo a nutróloga Lorena Balestra, a alimentação influencia diretamente nos quadros de ansiedade e estresse, podendo evoluir para uma depressão. Para isso, basta consumir batata frita 2 vezes ou mais por semana. A gordura em excesso, a fritura, esse óleo, que pode ser da batata frita ou de outros alimentos gordurosos, bem como o excesso de carboidrato, é capaz de gerar substâncias, né,
que vão danificar as nossas estruturas, os nossos órgãos. No caso do sistema nervoso central, as relações ali dos neurônios com os neurotransmissores. Já o doutor em psicologia Jacó Pinheiro acredita que por conta de comportamentos de fuga, as pessoas tendem a focar a solução dos problemas na comida. O indivíduo come demais, comendo demais, toma peso, a reação social é negativa e isso vai acabar implicando em ansiedade, melancolia e depressão. Lorena Balestra explica que o consumo excessivo de frituras tem sido associado a diversos problemas, incluindo a piora da saúde mental. Ela sugere uma dieta balanceada para evitar esses malefícios. A gente tem comprovação científica também de alimentos que são protetores. Por exemplo, a gente tem os alimentos ricos em vitamina C, que é um ótimo antioxidante, ele vai diminuir essa inflamação. Os alimentos ricos em ômega 3, salmão, sardinha, atum, chia, linhaça, vão proteger também. E alguns alimentos, eles têm o triptofano, que é um precursor desses neurotransmissores que a gente falou, que é responsável pelo bem-estar. E o que fazer se você é apaixonado por fritura e não consegue largar este hábito? Existe alguma alternativa? Mas então é possível comer batata frita de maneira saudável, seguindo as orientações dos especialistas? Bem, eu conheci uma padaria que tem todo o cuidado com o preparo dos alimentos e com a sua saúde. É possível apreciar batata frita e outras delícias com responsabilidade e muito sabor. O chefe Eduardo explica o processo de preparação. Nós trabalhamos com a batata marquise. Ela é uma batata de teor mais baixo de água, ela é mais sequinha e essa batata nós pegamos ela suja porque ela conserva muito mais o alimento. Até o sal é diferenciado, pensando na saúde de quem come esses alimentos. O sal que nós utilizamos é esse salzinho, onde eu faço ele a partir do processo de utilizar a casca da cebola que nós utilizamos aqui na casa. Esse sal ele é rico em quercetina. Quercetina ela ajuda, é um antioxidante, um anti-inflamatório. Por incrível que pareça, ela ajuda no equilíbrio da pressão arterial. Quem teve a ideia de agregar esses diferenciais ao preparo e consumo da batata frita, sanduíches, pães, entre outros produtos, foi o empresário Rodrigo de Holanda. A absorção em relação ao óleo de soja é até 4 vezes menor. Isso reflete diretamente ali na crocância, né, e até na caloria na hora de você consumir esse produto. Então a gente pode chamar só por isso que ele já é mais saudável nesse sentido. Ele, por exemplo, é um óleo que ele tem vitamina E. A vitamina E é antioxidante. Bem, eu não poderia deixar passar essas delícias na minha frente sem experimentar, ainda mais sabendo que tudo é mais saudável. Bom apetite! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!